E ela continuou com essa função de sentinela. Então, estava falando da Gabriela e dessa obsessão dela por ficar na porta. Como a minha sobrinha casou, engravidou e ia sair de casa, não ia morar mais comigo, vinha para o Rio, isso perturbou muito a Gabriela. Eu estou falando isso tudo para chegar no estresse que ela teve. Ela teve um surto, a cachorrinha, e ficou agitadíssima, não comia, olhos arregalados, com um surto mesmo. E levei, claro, na nossa veterinária, a doutora Reis, o Hathaway, confio demais nela, e a doutora Reis passou um fármaco, um remédio, muito forte. A Gabriela tomou durante algum tempo, meses, e ela foi melhorando, e depois de um certo tempo ela ficou calma, até mais calma do que era antes, e desenvolveu uma espécie de fala. Ela não tinha isso antes. Ela se comunica comigo com um tipo de fala que me lembrou muito um conto do Ítalo Calvino, naquele livro Cidades Invisíveis, em que Marco Polo, falando italiano, conversa com Kublai Khan, que fala chinês, e um não falava a língua do outro. Mas eu entendo a Gabriela, ela faz uma variação de o para cada coisa que ela quer. Ela quer sair para fazer xixi do lado de fora, ela quer deitar, ela quer que eu deite ao lado dela, ela quer saber onde está o meu irmão, e cada o dela tem um significado que eu compreendo, e às vezes alguns parentes compreendem também. E pensando nisso tudo, eu fui ler sobre o cérebro dos cães, até pensando nessa palestra. E aí eu descobri que existem calmantes variados para os animais, os florais, os fitoterápicos e os fármacos. Ela tomou um fármaco forte. E esses fármacos, o que ela tomou era antidepressivo e ansiolítico, que atuam nos neurotransmissores dos animais. Quer dizer, depressão e ansiedade, né? São duas situações psíquicas, né? Neurais, não sei, cerebrais. E essa parte da frente do cérebro, esse lobo da frente, nele é que atuam os remédios, os fármacos. E essa parte do cérebro é onde ocorre o planejamento de ações e movimentos, e é o centro do controle emocional e comportamental do cão, e responsável pela sua personalidade. Então, aí já temos alguns elementos que adiantam um pouco esse conhecimento sobre não só a fisiologia física do corpo, mas uma fisiologia da alma do cão, de uma coisa não tão física, não tão material. Me parece que essa mera descrição já faz com que a gente pense numa situação de conhecimento científico sobre animais, além daquele do século XIX. E, na medida em que o contato afetivo acontece, essas características sensíveis nos bichos se tornam mais fáceis de serem estudadas. Quando o veterinário vai além daquela coisa de só fazer aquele atendimento pro forma, ele percebe essas coisas nos bichos e em outros bichos que não são esses que eu conheço, que são cães e gatos. Eu só tenho experiência com cães e gatos, mas conheço pessoas que têm outras experiências. E eu acho o seguinte, eu não estou tentando classificar essa inteligência animal, mas, sem dúvida, existem sentimentos e vontade nos animais. Eles têm sentimentos de ciúme, eles têm revolta, eles têm alegria, eles retaliam quando você não faz o que eles querem, né? Fazem malcriação. Então, existe uma vontade que vai além daquilo que a gente acha que é só um animal. Bota lá fora de casa, é só um animal, é só um cachorro, é só para tomar conta da casa.
Os meus cachorros conhecem seus nomes e conhecem os nomes uns dos outros. Com certeza. A Gabriela é a mais velha, a mais humanizada, mas os outros também têm seus sentimentos, né? E aí eu peguei o livro do Ernesto Bozano, que é Os Animais Têm Alma. Nesse livro, ele descreve, não sei se vocês conhecem, ele viveu entre o século XIX e o século XX. Ele descreve situações em que os animais, vários casos, muitos casos, em que os animais, à beira da morte, se comunicam de alguma forma com seus protetores, avisando que estão morrendo. E em algumas vezes, o protetor, que geralmente é por sonho essa comunicação, o protetor acorda e acredita e salva o animal, né? Outras vezes não, outras vezes o animal morre e o dono depois tem a sensação de como foi que o animal morreu, e chega lá e constata que morreu daquela forma que ele sonhou. E ele cita casos de cão, gato e cavalo, né, nesse livro. E ele relata também situações em que os animais percebem espíritos de pessoas recém-falecidas e situações em que animais e humanos têm a mesma visão da pessoa falecida. Ele sempre se refere a esses fenômenos como telepatia. Eu não sei se seria telepatia ou se é alguma coisa além da telepatia. E eu vou citar aqui uma frase dele para depois dar alguns exemplos. Aqui é a frase do Bozano. Na base dos fatos recolhidos, deve-se, pois, afirmar, sem medo de errar, que o veredito da futura ciência não pode ser senão favorável à existência na subconsciência animal das mesmas faculdades supranormais que encontramos na subconsciência humana. E como o fato da existência latente na subconsciência humana de faculdades supranormais independentes da lei de evolução biológica, constitui a melhor prova em favor da existência no homem de um espírito independente do organismo corporal e, por conseguinte, sobrevivente à morte desse organismo. É racional e inevitável inferir-se daí, já que na subconsciência animal são encontradas as mesmas faculdades que a psique animal está destinada a sobreviver, ela também, à morte do corpo. Então, a gente passa a falar da morte e da possível reencarnação dos animais. A morte dos nossos companheiros é, às vezes, mais difícil do que a morte de certos humanos. A gente sofre muito com a perda dos nossos animais, porque eles dependem de nós e eles se dão integralmente a nós, nossos tutores. Então, é um vínculo muito forte. A experiência mais bonita de morte que eu tive, bonita e triste, foi com um cãozinho chamado Duque, que era das minhas sobrinhas e da mãe delas. Moravam nós três e o cachorrinho. Ele passou mal e elas me chamaram para levar de carro ao veterinário. Eu levei e, chegando lá, ele estava morrendo e colocaram um oxigênio nele. Ele ficou ali tem muito pouco tempo com oxigênio e, de repente, as lágrimas deles corriam e nós chorávamos também. Ele com lágrimas. Ele tirou a máscara do oxigênio, foi uma por uma, lambeu. Depois que ele lambeu o rosto das três, ele deitou e dormiu e morreu. Então, ele se despediu de cada uma delas. E foi uma coisa muito tocante, porque não tinha como duvidar daquilo, de que aquilo era uma realidade. Eu tive também uma experiência na minha casa com meu gatinho, muito velhinho, não estava doente, mas muito velho, já não tinha energia nenhuma, e muito fraquinho, mas agarrado à vida. Eu, muito preocupada com aquilo, não adiantava levar para uma clínica, porque ele não estava doente, ele só estava muito velho.
E aí eu pedi ao meu amigo Sandro que se ele arranjava uma água fluidificada para ver se ele se sentia um pouco melhor, né? Se fortalecia. E ele levou a água, botei no potinho e o gatinho deu um gole e caiu morto. Ou seja, ele conseguiu fazer a passagem, né? Isso eu entendi naquela hora isso. E ainda dentro desses estudos de comunicação psíquica, tenho mais 2 casos. A minha gatinha Maria fugiu do meu apartamento. Depois a gente até descobriu que ela fugiu pela lixeira e ficou sumida. E estava no prédio. Eu falei, ela não pode ter ido para a rua, meu prédio era enorme. E a gente procurando, eu morava sozinha, procurando. E aí, eu tenho uma amiga que é evidente, é médium. Eu liguei para ela e falei, você não vê nada, Beth? Será que você não vê alguma coisa? Eu estou tão agoniada. E aí a Beth disse, Cláudia, ela está dentro do sofá. Eu falei, impossível. Ela falou, não, seu sofá tem um buraco, ela está dentro do buraco. Eu falei, não, meu sofá é novo, não tem buraco. Eu vejo isso, eu vejo ela dentro de um sofá, dentro de um buraco. Ela cavou um buraco, tem um buraco, ela entrou e ela está lá esses dias todos. O meu sofá era novo, não tinha buraco nenhum. E um amigo meu chamado Ivan, que ela gostava muito do Ivan, ele foi lá em casa, eu falei, Ivan, vamos andar pelo prédio, você chama por ela, que quem sabe você chamando, ela aparece. Assim fizemos, quando a gente passa pela portaria do prédio, ele chamando Maria, Maria, ela sai de trás do sofá da portaria, e esse sofá tinha um buraco, ela estava dentro do buraco. Quer dizer, essa senhora que é minha amiga, ela viu, de alguma forma, ela manifestou o local onde ela estava com muito medo, há vários dias, e essa minha amiga conseguiu ver. Um outro caso foi com o gato da minha mãe, o Luvinha. Por sinal, o Luvinha, quando a minha mãe morreu, quando a minha mãe estava no hospital para morrer, ela via e falava com o Luvinha como se ele estivesse na cama. A minha mãe tinha demência senil. Eu não sei se isso é uma prova também ou não, mas acontecia, ela falava com o gatinho. Mas o Luvinha tinha esses dons, porque uma vez a minha prima fazia um desses cursos de controle da mente, mandaram que ela visse uma outra casa que não fosse a dela e tentasse se comunicar, se passar para ir a esse lugar em pensamento. E ela mentalizou a casa dos meus pais. Quando ela conseguiu mentalizar, ela viu o Luvinha, o gato da minha mãe, avançando para ela, como se fosse morder. E ela se assustou e interrompeu, desconectou. Quando ela saiu do curso, ela foi na casa da minha mãe, contou. A minha mãe falou, você sabe que essa hora ele atacou alguma coisa? A gente começou a rir porque não tinha nada e ele estava atacando o ar, atacando nada. Então, são provas, eu acho, para mim, são provas de que há um contato extra, ou é psíquico, ou energético, eu não sei exatamente classificar, mas que está no âmbito de uma coisa que não é corpo, que está mais no âmbito da alma, da energia, do fluido, eu não sei. Vocês vão saber melhor do que eu. E, por conta disso, eu andei lendo sobre a glândula pineal, porque as pessoas normalmente dizem que os gatos... Eu já tinha ouvido falar que os gatos tinham mais cristais do que os humanos na glândula pineal, aquela glândula que fica, né, no cérebro, pequenininha, e que Descartes chamava de terceiro olho. E aí eu fui ler e realmente a glândula dos gatos, a pineal humana é cheia de uns cristais chamados apatita. E a dos gatos
tem maior número, muito maior número. E consideram os pesquisadores do campo holístico que os gatos, dentro a partir dessas apatitas, eles teriam uma capacidade de filtrar energias e converter em luz. E essa pode ser uma das possibilidades dos gatos terem sido, por séculos, considerados transmutadores de energia. Então, a gente liga os gatos às feiticeiras, às bruxas. Os gatos eram embalsamados no Egito, tem inúmeras múmias de gatos, por alguma razão haviam de embalsamar os gatos, eles deviam ter uma função interessante. E a gente, então, pensa que, talvez por isso, os gatos... tem gente que acha que eles resistem à domesticidade. Não, eles só não são subalternos como os cães. Eles são independentes. Mas eles têm uma ligação grande com os tutores e vêm para perto dos tutores se eles estiverem doentes, se eles estiverem tristes, o gato vem e fica próximo. Eu, como tenho 6 gatos, tem 2 que não saem do lugar deles, que têm medo, são muito medrosos, mas os outros, eles vêm para perto e deitam na cama. Tem um que é especial, que eu vou falar dele depois. Então, essas pessoas que estudam os gatos sob o ponto de vista holístico, dizem que eles seriam como baterias vivas de energia. Eu não sei se coincidência ou não. Eu, quando tive Covid, o ano passado, está fazendo 1 ano, essa tosse, inclusive, é consequência, eu não perdi a tosse. Toda a minha família teve, a minha sobrinha, o marido e o filho estavam hospedados aqui, e nós todos tivemos Covid ao mesmo tempo, só que eu fui para o hospital e eles ficaram aqui. Foi muito sofrimento, meu irmão trazia comida, deixava na porta, porque a gente ainda estava naquela fase do terror, né? Do muito medo da doença. E eu hospitalizada, eles muito nervosos. Quando eu saí do hospital, um dos meus gatinhos morreu de nada, não tinha nada. Algumas pessoas disseram que ele pode ter captado toda essa energia negativa. Eu não sei. Eu não sei se eu estou avançando em alguma coisa que é além do conceito espírita, mas eu estou relatando o que me disseram. Eu não sei, mas é fato que ele morreu assim que eu voltei para casa. Ele já estava doente, já foi para a clínica e morreu dias depois. Bom, eu tive um gato que viveu mais de 20 anos comigo. Ele foi para mim bebezinho. Eu, na época, não entendia nada de bicho, de coisa nenhuma, e eu criei ele feito um bebê, enfim. Ele era preto e branco, Reinaldo, e viveu comigo 20 anos. Morreu muito velho. E ele tinha um monte de manias. Um belo dia, ele faleceu. Aí eu fui morar em Petrópolis, muitos anos depois da morte dele. E um belo dia eu estava na minha casa e ouvi um miado agoniado. Fui ver o que era um gatinho que ficou miando, olhando para mim. Aí eu botei comida e água assim, estava no prédio. E ele desceu, comeu e continuou miando e olhando para mim. Aí eu levei para minha casa, porque eu vi que era um gato bem cuidado, não era gato de rua. Deixei na varanda para não misturar com os meus, porque não pode, né? Podia ser doente. Aí no dia seguinte levei numa clínica, ele era são, saudável. E espalhei fotos dele pela cidade, mas não apareceu o dono. Então, ficou lá em casa. Botei o nome de Miguel. Dizem que quando você dá nome já é seu, né? E aí ele ficou, está comigo até hoje, já tem também quase 10 anos, uns 9 anos. E o Miguel tem todos os trejeitos do Reinaldo. Inclusive, esse carinho de ficar junto de mim, ele fica na posição que ele fica comigo, é a posição que o Reinaldo ficava. Ele faz umas coisas com a patinha que eu nunca vi. Eu já tive muitos gatos, eu nunca vi fazer aquilo. É só os 2.
uma coisa assim compacta. Pode ser que outros gatos façam, mas eu nunca vi. E o Miguel, a única diferença dele para o Reinaldo é que o Reinaldo era muito medroso por ter vivido sozinho comigo, e o Miguel gosta da rua, vive na rua, foge, né? Eu não deixo sair, mas ele foge, sempre arranja um jeito e foge. E eu desenvolvi um tipo de miado, que eu não vou fazer agora porque é meio ridículo, mas que eu mio e ele sabe que eu estou chamando. Então, ele responde com miado, ou então ele volta, aparece, ou fica, desce do muro e fica, ou ele mia para dizer assim, estou aqui, estou vivo. E aí vai embora e volta quando ele está com vontade. Ou seja, ele também tem um comunicado. Comigo sabe que o nome dele é Miguel, porque primeiro eu chamo Miguel, aí ele mia, eu mio, ele mia. É uma comunicação meio maluca. Mas, enfim, todos nós conhecemos a história do Chico Xavier com a boneca, com aquela cachorrinha que ele disse que era a reencarnação de uma cachorrinha que ele teve. Não sei, eu tenho essa sensação com o meu bichinho, com o meu gatinho. Como eu disse antes, eu estou trazendo experiências pessoais que, para mim, atestam que há uma intercomunicação entre homens e animais. E acho que cada dia mais essa comunicação vai ser mais aceita e vai frutificar mais, né? A gente vê diariamente na internet vídeos que provam isso com animais selvagens, inclusive. Outro dia eu vi elefantes. Outro dia eu vi um vídeo de um senhor que dorme com 3 leopardos. Os leopardos vêm à noite e dormem com ele. Não sei se vocês viram isso. Inclusive, um dorme de conchinha com o senhor. 3 leopardos enormes. Animais que foram cuidados, leões, né, que foram cuidados por treinadores, depois, quando revêm, abraçam. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser cada vez mais estudada sob os 2 pontos de vista, material, fisiológico, cerebral, mas também dessa alma. O que está acontecendo com essa alma? Será que está se aprimorando de um modo geral? Ou será que a gente é que não percebia? Eu recomendo, não sei se vocês viram, tem 2 filmes que eu acho excelentes. Um se chama Montanha dos Gorilas, que é a história da doutora Diane Fossey com os gorilas de Ruanda, em que você vê a humanização, vamos dizer assim, dos gorilas. E também um filme chamado Os Camelos Também Choram, que é a história de uma camelo fêmea, sei lá como chama, que na Mongólia, que ela não consegue amamentar o filhinho, e o filhinho vai morrer se ela não amamentar o filhote. E o filme é todo sobre isso, é muito lindo, é um filme lindo, muito, que mostra a sensibilidade das pessoas e o esforço para salvar aquele bebê e aquela mãe. É muito bonito o filme, eu vi 2 vezes, vale a pena ver. Agora, existem outras experiências, a veterinária dos meus bichos, a doutora Hazel Hathaway, de Itaipava, porque ela está lá, mas coisa grave eu levo para ela. Ela tem inúmeras experiências com animais silvestres, desse tipo que eu tenho com cães e gatos. Como ela é muito ocupada, ela não pôde me dar listagem do que ela já presenciou e já viveu. Mas eu vou falar de 2 casos que eu conheço. Um é uma maritaca, um pássaro, não sei se é maritaca, parece uma maritaca, uma papagaia, do marido dela, que também é veterinário. Ele vive com papagaia para lá e para cá e toma banho com ela na cabeça. A papagaia adora ele, mas detesta a esposa dele, que é a veterinária dos meus cachorros. Então, desculpe. Então, se a veterinária, se a maritaca está no quarto, quando a veterinária vai deitar, ela não deixa. Ela bica e a veterinária tem que dormir no outro quarto. Ela não sai do quarto e não deixa a veterinária entrar.
ela tem ciúme do marido, do veterinário, que é marido dela. E ela tem também uma outra história, que essa eu conheço há muito tempo, que é de um esquilo que ela curou, estava machucado. Ela curou. E ela sempre mora numa casa que dá para mata. Então, esses bichos silvestres, ela sempre manda para mata, depois de curados. E esse esquilo que ela deu o nome de Alvin, não queria muito ir embora. Acabou que um dia ela soltou na mata, ele foi, aí voltou. Aí foi e voltou. E um dia o Alvin foi e não voltou mais. E ela ficou até preocupada. Disse, puxa, será que ele morreu? O que houve? Passou um tempo, voltou o Alvin com uma companheira. Voltou com uma esquila para morar no cantinho que a Hazel tinha plantado para ele. E trouxe a companheira para morar e fez a família dele na casa da Hazel. E ele tem um contato com ela, assim como eu tenho com os meus bichos. Ela compreende ele. É uma coisa bastante interessante. Eu acho que é um universo que a gente, se não convive, você acaba não prestando atenção, como eu não prestava até eu morar em Petrópolis. Eu ajudava a Suípa, mas aquilo era uma coisa distante. Quando você vê de perto, você vê que é um outro universo, é um mundo, é um psiquismo, é uma energia com a qual você passa a conviver e que ela é real. Então, nas minhas próprias experiências e nessas que eu descrevi agora, eu volto àquelas classificações que Kardec, os espíritos fizeram através de Kardec, sobre os animais. E eu acho que, em maior ou menor escala, pela minha convivência, eu acho que, independente da classificação, ou seja, se são pássaros, cães, gatos, vertebrados, invertebrados, os animais são dotados de vitalidade, de inteligência instintiva, sim, de vontade própria, sim, de um nível de inteligência limitada, como Kardec diz, operam de acordo com as circunstâncias para satisfazer necessidades físicas e sua conservação, seguem padrões ancestrais que são que a gente vê no João de Barro, que sabe fazer a casa, nos pássaros que voam, né, voam juntos. Enfim, eles têm esses parâmetros ancestrais de ação e estão, de uma certa forma, estão, sim, sujeitos a treino, educação, uns mais, outros menos. Aí a gente vê inúmeros exemplos, golfinhos, cães amestrados, macacos. Tem esse macaquinho famoso dos filmes aí que fuma, que se veste em macaco de gente, enfim. E Kardec, quando ensina que a inteligência deriva da inteligência universal, ele atesta o que a física quântica começa a estudar, uma malha que conecta todo o universo. Né? Daí aquela frase ter feito tanto sentido para mim, que a natureza e o progresso estão aí nisso. Talvez a gente esteja assistindo um progresso, eu não sei, talvez um progresso da comunicação do homem com o animal, ou os próprios animais sejam um pouco mais desenvolvidos, a gente percebe isso, ou nós estamos mais sensíveis e podemos perceber essa alma dos animais. E os animais têm essa alma, mas num sentido distante do homem. Mas é uma alma que inclui personalidade, individualidade, e inclusive após a morte. Eles não têm livre-arbítrio, né? Como o homem, que tem o código moral, mas eles não estão sujeitos à expiação. Mas, após a morte, alguma coisa acontece com eles. Né? Existem casos de fantasmas de animais, a gente conhece, né, da literatura espírita,
E Kardec ainda diz que a inteligência animal está ligada à vida material, não à vida moral como nos homens, mas eu acho que também está ligada a uma área afetiva e emocional, né, que é muito forte. Apesar de tudo que a gente tem vivido, em termos de situações limites, e também da rápida evolução científica, a humanidade começa a perceber esse todo, a inteligência universal, a inteligência, o reino de Deus que inclui tudo isso, os reinos da natureza e o cosmos. E lembrando que eu já disse que Francisco de Assis, com a grandeza do seu espírito, percebeu isso. E sua falange de bondosos franciscanos zelam pelos animais, consequentemente por nós que convivemos com eles no nosso ambiente familiar. Eu sou, vamos dizer a palavra, devota. Eu apelo muito para Francisco de Assis e tenho muita confiança na falange dos frades franciscanos e acho que esse amor que ele tinha, não só pelos animais, mas pela natureza, pelas coisas da natureza, eu acho que esse amor não é um ponto de partida para a nossa reflexão sobre o nosso convívio com os outros reinos. Tem pessoas que se comunicam com plantas, tem pessoas que se dão com pedras, né? Que têm uma facilidade, fazem jogo, sei lá, se comunicam com as pedras. E, enfim, eu creio que, como eu já disse antes, que nós estamos abrindo agora, a partir do século XXI, uma nova etapa que, de modo algum, diminui o que está no Livro dos Espíritos, porque aquilo é a base, né, o que poderia se dizer, mas que todos esses itens que ele arrolou vão ser explorados e ampliados de acordo com o nosso conhecimento científico, a nossa sensibilidade melhorando num novo patamar que a Terra provavelmente chegará, Deus ajude, que chegue, porque, como disse Kardec, os animais também progridem para mundos mais elevados, de vibração mais elevada. Então, era isso que eu tinha para dizer. Eu, de novo, peço desculpas por ser uma palestra tão pouco fundamentada na doutrina, mas a Juliana me pediu que eu falasse mais da minha experiência e é o que eu posso fazer. Eu não sou doutora nessa parte, apesar de assistir muita coisa e ler, eu não me sinto graduada para falar sobre temas mais profundos da religião e da filosofia espírita. Eu agradeço muito a vocês terem me ouvido e agradeço o convite do Centro Bezerra de Menezes. Muito obrigada. Cláudia, está me ouvindo, Cláudia? Agora estou te vendo. Agora eu consegui entrar. Eu queria tanto te apresentar, sabe? Eu queria muito apresentar você, minha colega, muitos anos, museóloga, trabalhamos juntos, mas você tem uma... Eu convidei você porque você sempre foi uma militante da causa da proteção dos animais. E eu agora estou pensando, será que a Cláudia não vai falar do Reinaldo? Porque o Reinaldo é um gato que eu conheci, que era uma figuraça. Era uma figura. Segundo a minha opinião. Agora eu tive essa bela surpresa de saber que ele vai estar reencarnado. Pois é, Cláudia, mas os animais, eles são seres da criação, como diz o Chico Xavier, são nossos irmãos menores, mas que são espíritos, que estão espíritos, sim, com inteligência, né? Que estão... A gente pode ver, né? Aqueles macacos que pegam aquele gravetinho para tirar, né? As minhoquinhas.
Quer dizer, ele foi buscar, inclusive, um artefato, fabricou. Isso é uma inteligência, não é? Isso é uma grande inteligência. Então, eles são inteligentes, e eu estava lendo sobre isso essa semana, e os espíritos dizem, eles estão aqui para nós ajudá-los nessa evolução deles, mas eles, eu acho que estão ajudando muito mais a nós a amar, Sem dúvida. Para nós aprendermos a disciplina, o amor. Olha que coisa linda. E uma outra coisa também que eu li essa semana, também baseado na própria doutrina espírita, de que o mundo, como você falou, nós estamos entrando numa nova era. Você repara que cada vez mais estão chegando, principalmente a população jovem, pessoas veganas que não querem mais comer carne, porque o problema do abate animal é muito cruel. Muito cruel, é muita crueldade que a gente vê. Então, os espíritos superiores, a transformação do mundo né, de planeta de transição, precisa acabar com isto. Sim, sim. Isso eu acho que vai ser gradual, vai ser difícil, porque a gente vive uma cultura de churrasco todo final de semana, não é? Mas, se a gente, como você falou, quando você vai entrar no mundo mesmo, você vê como eles sofrem, como os animais ainda sofrem no nosso planeta. Sofriam muito mais, mas agora ainda continuam. Você não imagina. Portanto, eles estão aqui para conviver conosco. Cláudia, ligou o seu microfone? Eu não desliguei, não. Deixa eu ver aqui. Está funcionando. Está normal. Ligou o microfone? Tá, o microfone dela está funcionando sim, Jurema. Está falando normal. Não, o que eu queria dizer é que você não imagina o sofrimento do animal que foi o pet de família, o animal que foi o pet de família e que é abandonado pelo dono. É indescritível. Ele me lembra um filme também horrível que eu vi uma vez, eu nunca mais quero ver, que chama-se Inteligência Artificial. Não sei se vocês viram. No caso, é um robô que é abandonado, mas o animal abandonado pelo dono é um sofrimento indescritível. Então, não tem como negar essa alma que eles têm, não tem como negar. E uma outra coisa que eu acho com relação a mim, inclusive, eu acho que nós, eu até nem sou dessas mais batalhadoras, mas conheço pessoas que vivem para isso. Mas as pessoas que se preocupam e que lutam pelos animais é porque tem uma dívida. A gente fez alguma coisa, sacrifício, eu não sei, porque eu acho que a gente tem uma dívida com eles. É o que eu sinto. Agora está tudo apagado, não sei. Não sei se acabou. Eu acho que a Jurema caiu. Não, a Jurema está aqui. Só Caiu? não está. Está ali no escuro, fechou a tela. Fechou, É que ela mudou de lugar aqui para mim e fechou a tela. Queria só aproveitar para falar para a Cláudia. Cláudia, quantos anos eu não te vejo? A Cláudia, eu também sou da Casa de Rui Barbosa. Nós somos contemporâneas, entramos na mesma época, só que eu ainda continuo lá, sou uma altruísta. Mas eu gostei muito de te ver, gostei muito da sua fala, das suas experiências. Algumas a Jurema já tinha me contado. E quando você falou do sentimento que os animais têm, isso é uma pura verdade, né? Porque nós tivemos uma poodle aqui que ela parecia uma criança. E eu me lembro que ela se aproximava muito de mim e ficava me fazendo uma espécie de carinho toda vez que eu estava triste. Ela, quando eu entrava, estava triste, ela vinha e pá, ela não saía de perto de mim. Olha que coisa, né? Ela sente, o animal sente, né? E ela elege um dono. Eu não sei se assim, o animal elege um dono. É verdade. Ela tem sempre um preferido. Ela tem sempre um preferido. Tanto o cachorro como o gato, seja lá o que for. Por isso que eu acho que são todos meus. Mas eu acho que no caso desses leões, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Nádia. Oi?
Você deixa eu contar um caso que eu acho que não demora nem um minuto, mas vai deixar o pessoal pensando? Não, da live não, é a Jurema. É você. Não, mas eu não estou vendo a Jurema aqui. Eu acho que ela caiu agora. Ela caiu. Aí, quando você está com a palavra, aqui, Tá bom. baseado na fala da nossa irmã Cláudia, quando ela fala do bichinho, da maritaca, cacatua, sei lá, que tinha ciúme do marido da veterinária, vou contar para vocês. Antes de eu conhecer a minha esposa, eu era bem jovem, tinha uma cadela pastor alemão. E essa cadela, na minha casa, todos os meus amigos, colegas, meninos, rapazes, entravam e saíam à vontade. Toda vez que entrava uma menina, ela fazia um banzé, ela queria morder, ela pulava na grade, ela fazia aquele negócio, ela assustava minhas colegas todas. Quando a minha esposa entrou, ela aceitou. Que interessante. Ela nunca atacou a minha esposa. A gente saía, meu carro na época era um Fusquinha, e ela saía no carro junto comigo, com a minha esposa. Nunca fez nada. Ou seja, ela entendeu que aquela era a eleita para ser a que ia ficar comigo. E engraçado é que algum tempo depois, a minha mãe, que nunca foi médium, não foi nada, ela tinha um bloquinho de receita que ficava no pé do rádio, que ela escutava o rádio de manhã e anotava uma receita. De repente, ela entrou em transe na cozinha e anotou uma psicografia da minha avó, dizendo para receber esta menina como se fosse filha dela. E está aí, foi a minha esposa que cuidou da minha mãe até o fim da vida. Então, como o animal tem essa percepção que nós não entendemos que eles têm. A inteligência intelectual, eles estão muito abaixo da gente, mas a coisa do feeling, eles estão bem superiores a nós. Era só essa historinha que eu queria botar para o pessoal pensar. Afinidade. Bom, já que a Jurema saiu, então, Cláudia, a gente tem um costume aqui na nossa live, né, de interagir, né? As pessoas interagem, perguntam. Como esse assunto é um assunto interessante, né, que toca muitas pessoas, porque é quase como um membro da família, principalmente os que vivem com a gente, os animais. Então, a gente vai abrir aqui e perguntar se alguém quer falar alguma coisa, contar sua própria experiência sobre animais aqui para a gente, para a Cláudia. Augusto, do lado espiritual, como é que você vê os animais? Assim? Nádia, querida, a gente tem uma experiência muito longa com os animais, né? Desde criança. Eu tinha por hábito, criança, os colegas, quando caçavam os rolinhas, né? Pardais, e alguns ficavam feridos, e eles batiam a minha porta e me entregavam, e eu, criança ainda. Eu tratava deles, alimentava, e quando eles se recuperavam, eu os soltava. Eu me lembro que ganhei também passarinho uma vez, aí eu ficava com ele na gaiola pouco tempo. Depois eu ia para um espaço que a gente chamava fazenda, lá na Penha, uma fazenda mesmo, que hoje em dia é uma escola de agricultura, né? E soltava os animais. Eu tinha na rua cães, gatos que eu criava, minha irmã ficava revoltada, eu criava e tratava deles. A minha vida toda sempre tem uma ligação muito forte com os animais. Os animais nós não podemos dizer que são espíritos individualizados, por isso não estão submetidos à lei de causa e efeito, mas nós, como Kardec coloca muito bem, somos deuses para eles. Então, é um processo de evolução. E o animal, quando sofre, ele tem um pensamento fixo, né? Porque, numa vida normal, ele não conclui um pensamento. Mas no sofrimento, na dor, isso acontece. Então, nós temos uma grande oportunidade de, ao acolhê-los, auxiliá-los na evolução da individualização. Eu tenho várias experiências que todos conhecem, Braddock, meu staff bull, que eu digo que é meu neto, porque meu filho que o adotou. Eu já tive um cachorro, também conhecido, que é o Lucky, o Rottweiler, que tinha um temperamento muito difícil, né? Todos os meus amigos tinham pavor dele. A Rosana, quando morou lá em casa, ela procurou evangelizá-lo, mas ele era muito difícil. Mas ele era assim, como minha mulher diz, ele tinha um coração muito bom. Quando a gente ia tentar fazer um carinho nele,
Ele suportava assim 1 minuto. Depois ele rosnava e saía de perto, que ele não queria nos atingir. Bem, o tempo passou, uma vez nós viajamos e ficou, lógico, em casa. Ele tinha um espaço dele separado. Todo mundo dizia: Augusto, tem que dar esse cachorro, dá para a polícia. Eu falei: não, ele está aqui porque a responsabilidade é minha. Eu vou ficar com ele até o final, claro. Vou protegê-lo e proteger as pessoas, né? Ele ficava num canil grande, minha casa era muito grande. Bem, e numa dessas, ele estava gradeado no canil. Ele era tão violento que ele arrebentou, descarrilhou a porta, né, do canil, e essa porta bateu na cabeça do meu filho mais velho e fez uma lesãozinha, né? Teve que levar a ponto e tudo. Bem, e fomos com ele até o final. Quando quando desencarnou, ele no quintal, não, eu tive que chamar uma ambulância porque ninguém conseguia retirá-lo, que mesmo desencarnando ele rosnava. O tempo passou. Sabe que eu tenho 4 filhos. O meu caçula passou a se interessar, depois de adulto, por cuidar dos animais. Bem, depois de Lucky, desse Rottweiler, eu adotei vários. Uma vez uma cadelinha estava lá no mato com 8 filhotes. Fomos lá, pegamos tudo, demos os que pudemos e ficamos com ela, que ela estava com uma infecção vaginal muito séria. Bem, a nossa vida sempre foi assim. Bem, um belo dia ele aparece com um Staff Bull de rinha, que apareceu lá no abrigo, com uma lesão grave na cabeça, orelha, porque ele era de rinha. Naturalmente, passou a desinteressar aos donos da rinha e o abandonaram. E ele, nessa visita, pai, mãe, eu tenho que ficar com ele pelo menos uma noite para encontrar um lar, porque um dos funcionários lá do abrigo quer levá-lo de novo para a rinha. Aí, tá bom, meu filho. Não queria mais, que mora em apartamento, né? Ele ficou uma noite, e isso já tem 4 anos. É o Braddock, é um neto maravilhoso, um doce de pessoa. E olha, a pessoa que ele ama, quando ele vem aqui, é justamente o meu filho mais velho, que ele, que tenho certeza que foi o Lucky, provocou aquela lesão, aquele corte. Ele fica chorando, olhando para ele, como se estivesse pedindo perdão. E fica todo feliz. E é um doce. Eu não digo que é cachorro, não. Uma pessoa que entende tudo. Quando a gente desce com ele, ele só caminha se os 3 estiverem juntos. É uma dedicação. Hoje ele mora, esse meu filho, no apartamento dele em Ipanema, mas não dá trabalho nenhum. É um sonho de cachorro. Então, foi o Lucky, como diz Rosana, que voltou, mas voltou doce. Sofreu muito, né, nessa reencarnação, porque foi colocado como um cachorro de luta, né? E agora é uma pessoa maravilhosa. Nós amamos muito ele. Então, a nossa experiência com os animais passou por várias matizes, né? E hoje nós fomos premiados com o reencontro com o Braddock, que era o Lucky, e que está conosco, e nós amamos demais. Então, está evoluindo, sim, e a gente faz tudo. Ele já foi operado, que ele tem lesões graves de quadril, por causa das lutas, né? Certamente ele era impelido a realizar. Mas, graças a Deus, ele é um doce, é um doce, é um doce. Eu conheço ele do Instagram do Nando. Sim, então. Ele fica postando. É um doce mesmo. E lindo, né? Um preto. É lindo, bonito, né? lindo. Lindo. Muito bonito. Bom, a Jurema não entrou aqui. Então, eu vou perguntar a vocês se alguém mais gostaria de dar uma experiência, assim, falar. Porque esse é tão gostoso a gente falar de uma pessoa. É quase uma pessoa querida. Quando a gente perdeu uma pessoa da família, literalmente. Né? Muito sofrimento quando eles vão embora. Muito, muito. Então, vários desses animais que nós pegávamos na rua desencarnaram eu dando passe neles. Uma das cadelinhas acabou, nós nos descuidamos, ela engravidou, teve 8 filhotes, e um deles morreu logo, 1 ou 2 dias de nascido. E ela, de madrugada, chamava, eu desci. Quando fui, ele estava morrendo. Foi o tempo de eu pegar, dar um passe, e aí ela se acalmou. Eles se comunicam, sim.
E quanto mais amor eles recebem, mais essa comunicabilidade é fácil, é tranquilo. Eu digo para o Lucky, para o Braddock, que ele não fala para não trabalhar, porque o resto... Tá certo. Ângela, você quer falar? Só alguma curiosidade, né, da percepção que eles têm, que eles são usados em lugares, em asilos, em hospitais, porque eles conseguem identificar pessoas doentes, pessoas com câncer, né? Tem alguns animais que têm essa percepção. Eles quando a pessoa está para desencarnar, eles ficam mais perto, né? São usados. E outra curiosidade que eu vi um vídeo anteontem, de um rato que tinha diante de uma ratoeira, ele pegou um graveto, botou lá na ratoeira, quando a ratoeira fechou em cima do graveto, ele foi comer o queijo que estava. Então, eles têm uma inteligência eu acho que inteligência, aliás, na minha percepção, eu acho que, eu sempre falo isso, também minha vida foi muito norteada desde nova, eu levava tudo que era bicho, pegava bicho atropelado, e uma vez resgatei um na Avenida Brasil, parei o carro, parei o trânsito, enfim, eu já fiz muita loucura por causa de bicho. Mas a gente acha que eles não entendem, né? Mas eles sabem muito mais do que a gente imagina, né? Eles têm E eu acho que eles têm, posso dizer uma grande besteira aqui, mas eu acho que os animais também têm tipo um destino, né? Porque você vê animais que são resgatados e vão ter uma vida de carinho, de tudo que necessitam, e alguns que ficam pela rua, enfim. Quem é você que, né, Cláudia, que você que é cuidadora e mexe com isso, você sabe que tem uns animais que têm um sofrimento, mas um sofrimento muito grande, né? Aí você para e pensa, meu Deus, o que eles têm para resgatar? Mas não é resgatar. Eu vi uma palestra do Divaldo essa semana, ele falando dessa evolução, né, do mineral até chegar no angelical, né, que é uma energia, a gente não sei se pode chamar de espírito, mas é uma energia que vai evoluindo, né? E alguns animais têm um sofrimento, uma vida tão dura, e outros são encontrados, tirados do sofrimento. Tem uma aqui em cima, cheia de sarna, a bichinha estava sem nenhuma esperança. Hoje em dia está na cama, igual a tua aí, Cláudia, a tua pretinha está aí na cama. Não é? Eu acho que eles têm um destino também, mas, enfim, tem muita história. É verdade. Adorei. Cada um tem a sua história. O São Bernardo, ele é um cão que ele acha pessoas nas avalanches, na neve, pessoas que se perdem fazendo montanhismo, e eles procuram. Tem o cão guia, né, que guia os cegos e guia labradores. Tem cão na polícia que acham drogas. Então, eles têm essa capacidade de aprender a ser úteis também nesses... Né? Não sei se eles ganham prolabore, acredito que não. Eles trabalham muito, né? Deveriam. Como ele ajuda. Eles são muito trabalhadores, né? É verdade. Mas é isso. Muito todo mundo lindo, que teve um cãozinho, a gente nunca esquece, né, gente? O primeiro, o último, do meio, a gente nunca esquece. Não esquece. Então, Cláudia, nós estamos chegando no nosso final, é sempre um momento muito triste. Esperamos que você volte aqui outras vezes para trazer outros. Eu agora aprendi a participar, porque eu já tinha tentado para assistir e não conseguia. E aí hoje foi até meio complicado, você conseguiu. Eu aprendi. Mas, Cláudia, foi um prazer revê-la depois de tanto tempo. Eu agradecer a todos. E lembrando que no próximo sábado nós também temos uma live 5h30, em nome do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Essa live vai ser Marcos Santiago, com o tema Pedi e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E a Jurema está me ligando. Eu já estou encerrando aqui, tá bom? Ai, ela está triste. Acho que ela está triste. Bom, mas de qualquer jeito, então, agora nós vamos partir para a nossa prece,
né? Sim. A prece de encerramento. E eu vou pedir, então, ao Pedro Paulo para fazer essa prece. Pode, meu amor? Posso sim. Agradecer essa companheira. Eu vou contar um caso. Eu não sou ligado a cachorro, até falo a animais domésticos. Eu até falo com a Nádia que eu não tenho o espírito de São Francisco de Assis. Não tenho esse espírito de Francisco de Assis. Mas eu li há muito tempo, talvez vocês conheçam essa história. Um homem queria se desfazer do cachorro dele. E tentou várias vezes, levava, o cachorro voltava em determinados lugares. Um dia ele combinou um amigo de levar para o alto mar, o amigo tinha um barco, e assim fizeram. De mais ou menos à noite, 10 horas da noite, ele jogou o cachorro não queria, mas ele conseguiu, jogou o cachorro no mar, voltou. Quando ele abre a porta pela manhã, o cachorro está na porta dele, dá um beijo, lambe os pés dele e deposita um cordão que a mãe tinha dado para ele de estimação. A história é mais ou menos essa. Então, realmente, são histórias, né? Existe realmente uma ciência que a gente ainda tem que estudar muito e temos que ter amor aos animais, né? Eles nos dão alegria e são amigos. Sem falar em pessoas na rua, aqui mesmo na Tijuca, que é da minha casa, dorme na rua, tem lá 1 ou 2 cãozinhos do lado deles, e fiéis a eles e tudo mais, né? Então, realmente, o cão é muito... Olha, o gato já é outra história, né? Eu ouvi uma palestra que o gato é amigo da casa. Já ouvi falar. Vai discordar. E o cão é amigo do dono, né? Mas é isso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Vamos lá. aos nossos guias e protetores, agradecer mais essa reunião de estudo, de reflexões, e que possamos estudar e meditar mais sobre esse assunto. Os nossos irmãos menores e inferiores, e tudo do mundo, pelos que sofrem, pelos nossos governantes, evidentemente, de todos. E que Jesus possa continuar em nossos corações e em nossos lares. Que assim seja. Amém. Obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada, Cláudia. Foi muito bom. Eu que agradeço. Gente. Beijo. Uma boa noite para todos nós. Que Deus abençoe todos nós. Hein? Obrigada, hein? Tchau, tchau. Foi ótimo. Fiquem com Deus. Obrigada.